subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DVD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estamos começando aí mais um ano, o ano 2022. E estamos também começando o nosso primeiro trimestre de 2022, já vista que as nossas lições do ano são 4 revistas, cada uma tem a duração de um trimestre, ou seja, 3 meses. Então, no primeiro trimestre, nós estaremos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus é o título da nossa lição, da nossa revista desse trimestre. Estaremos estudando sobre a Bíblia. É claro que a revista ela não tem a intenção de exaurir todo o conteúdo, ou seja, até porque é muito pequena para isso, não é? Mas é um assunto que o nobre mestre, o nobre professor pode se aprofundar de uma maneira mais abrangente, porque temos muito material, temos muita coisa interessante, não é? Eu indico sempre para essas matérias de bibliologia, tem vários livros, mas um dos livros que sintetiza bastante o material, a matéria de bibliologia é A Origem da Bíblia, que foi editado por Wesley Phillips Comfort, certo? Um livro também editado da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. Também, nesta oportunidade, quero aproveitar o ensejo para indicar 4 vídeos que está no canal Rascunho Teológico. O canal Rascunho Teológico é por onde ensinamos teologia, não é? A teologia ao alcance de todos, não é? Gravamos lá 4 vídeos interessantes de teologia, de bibliologia, onde trabalhamos todo o fator historiográfico, todo o fator canônico, como o canon da Bíblia, como foi canonizado, o canon no Antigo Testamento, a inspiração da Bíblia, a inspiração verbal e plenária. Nós vamos ver lá também, eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo, você pode acessar posteriormente, ok? Então nós temos aí uma lição interessante, sim, que tem sim uma base muito sólida para os nossos nobres professores se acharem dentro de todo o contexto da Bíblia, não é? Nós temos a origem da Bíblia, a introdução também bíblica de Norman Geisler, um material excepcional, muito bom, e outros materiais e assim sucessivamente. Eu fico à vontade para falar desse assunto, porque fui professor por algum tempo, alguns anos, numa escola teológica aqui em São Paulo, onde também minha matéria titular era Bibliologia, onde também produzi vários conteúdos relacionados a isso, certo? Muito bem, relacionado a esse tema. Então, fico à vontade para tratar do tema, não é? Quem é o comentarista é Douglas Baptista, né? Ele vem trazendo aí, o primeiro título é A Autoridade da Bíblia. O segundo, primeira lição é a autoridade da Bíblia, a segunda lição é a inspiração divina da Bíblia, a terceira é a inerrância da Bíblia, a quarta lição é a estrutura da Bíblia, a quinta é como ler as Escrituras, a sexta, a Bíblia como um guia para a vida, a sétima, a Bíblia transforma as pessoas, oitava lição, as leis e os evangelhos revelam Jesus. Na lição 9 as histórias e as poesias falam da criação. As histórias e as poesias falam ao coração, ou melhor, criação não, ao coração, a lição de número 9. A lição de número 10 vem nos trazendo o tema As profecias despertam e trazem esperança. Tem sido também um lema meu nos últimos tempos, nós devemos voltar a ouvir os profetas, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, não é? A igreja precisa voltar a ouvir os profetas.
Glória a Deus. E a lição vem incentivando a isso, né? A lição de número 11 é Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Na lição de número 12, as epístolas instruem e formam os cristãos. E na lição 13, finalizando, é a Bíblia, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então nós temos aí também um momento interessante que vamos completar aí 100 anos de harpa cristã, 100 anos do nosso inário, né? E a harpa cristã que é onde tem os mais belos hinos, né, que entoamos no nosso inário das Assembleias de Deus no Brasil e no mundo, por que não dizer, né? E assim sucessivamente. Assim, dessa forma introdutória, vamos começar a nossa aula. O título da lição é Autoridade da Bíblia, conforme eu disse. O salmista 119, no Salmo 119, verso 1, escreveu assim: Bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Nós vamos começando agora com esse assunto de bibliologia, e nós vivemos numa sociedade que Zygmunt Bauman, ele chamou da sociedade modernidade líquida, né? Quem gosta de trabalhar também esse tema citando Bauman, não só as faculdades, né, mas também o filósofo Leandro Carnal. Peço aqui autorização para citar o seu nome. O professor Leandro Carnal, ele cita bastante pensamentos de Zygmunt Bauman, principalmente dentro desse conceito dessa modernidade líquida. O que é modernidade líquida? O que é que ele traz? É que, de acordo com ele, com o sociólogo Bauman, que viveu de 1925 até 2017, ele faleceu, ele disse que esse período de modernidade líquida teve início logo após a Segunda Guerra Mundial. Aí continua se intensificando até hoje, e dentre essas ideologias destaca-se o relativismo cultural, em que nenhum valor é absoluto, tudo relativo e toda verdade depende da cultura em que se está inserida, né? Em vista disso, os valores morais e éticos da Bíblia são contestados e negados por muitos. Isso vem acontecendo em larga escala, e nós, os crentes em Cristo Jesus, nós que aprendemos a palavra e temos a obrigação de ensinar, temos que ser inflexível com respeito a esse tipo de coisa, porque para não deturpar a aplicação, a palavra, a escrita, a normativa da palavra de Deus, tá certo? Então, a visão de Bauman não combina com a visão bíblica, obviamente, são fatores antagônicos, né? Se não fosse suficiente essas mazelas da modernidade líquida, conforme aponta Bauman, também mencionada por alguns sociólogos, cientistas, que vai fazer menção sobre a pós-modernidade, né? Onde enfrentamos a sociedade das ideologias liberais, de seus hábitos adeptos. E aí, por exemplo, no século XVIII, começou a surgir também esse negócio de método histórico crítico ou liberalismo, enfim. O MHC é interessante desde que ele não venha com a roupagem de deturpar a Bíblia Sagrada, tá certo? Então, quando se fala de racionalismo teológico, nós vamos observar e verificar algumas teorias e desmetodologização de Rudolf Bultmann, né, que viveu nos idos de 1884 a 1976. E em suas heresias e discursos bíblico e mitológico, ele vai dizer que o discurso bíblico é mitológico, que como tal não pode ser pressuposto do homem ao homem de hoje. Então, ele acrescenta-se esse disparate à hermenêutica pós-moderna, que é em busca de ressignificar o sentido do texto aí do leitor, o sentido do texto focado no leitor em detrimento do autor sagrado. Ou seja, isso soma
não aceitação à inerrância da Bíblia. Então eles acreditam que a Bíblia tem erro, tem gente que já está dizendo que a Bíblia não é, a Bíblia contém e não é a palavra de Deus, né? Então isso é perigoso, nós estamos enveredando por situações que a igreja tem que se posicionar sim, os teólogos bíblico-teológicos têm que se posicionar sim contra essas anomalias filosóficas e se filtrando no meio bíblico-teológico, né? Então precisamos ter cuidado com isso para não nos perdermos e também perder todo o trabalho que fora feito até hoje. Glória a Deus, né? Vamos para a nossa introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita e, assim sendo, a autoridade depende dele, depende exclusivamente do Altíssimo, né? Não do homem. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição nós vamos ver a origem da Bíblia, sua autenticidade, mensagem revelada e a mensagem revelada de Deus. Então, conforme eu já disse no início no início do vídeo, na introdução, nós vamos começar agora com a origem da Bíblia, né, e a revelação divina. Pedro vai citar no capítulo de número 12, capítulo 1, versículo 20 a 21 da sua segunda carta. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Então Paulo concorda com isso quanto à mensagem bíblica que veio do alto, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que não é de particular interpretação, né? E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob inspiração e supervisão divina. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14, e Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1. Portanto, as Escrituras são reveladas que Deus, as Escrituras são as revelações que Deus fez de si mesmo de maneira que, por não ter em sua origem em Deus, a Bíblia é portadora da autoridade, por isso constitui-se a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão, né? Então, na nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que professa a Bíblia, como que a Bíblia diz, que também afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, né? É a única revelação divina descrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Dentro da revelação geral, chama-se a revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história do universo e da natureza humana. Na história, Deus se revelou pela sua soberania. Ele descreve, ele controla o curso dos acontecimentos e remove e estabelece governo, e nada acontece fora da sua vontade. Daniel, capítulo de número 2, versículo 21, Daniel 4, 25 e Romanos, capítulo de número 11, verso 22. No universo, então a Bíblia tem, na sua revelação geral, conforme eu disse, Deus se faz conhecer por meio do universo, da natureza, da história, da natureza, do universo, e se dá a conhecer pela história do universo e da natureza. Então, da história já vimos, do universo Deus manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Salmos 19, verso de 1 a 4, e Atos capítulo 14, versículo 15 a 17. E Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21. O ser humano, criado à imagem e semelhança divina, em Gênesis capítulo 2, versículo de número... Gênesis capítulo 1, versículo 26,
E 27, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus, né? Então, o caráter de Deus é revelado por meio da história, por meio do universo e por meio da natureza humana, né? Isto posto, nós vamos para a revelação especial. Isso é a revelação da Bíblia de forma geral. Revelação geral tem esses 3 tópicos aqui. Na revelação especial, se por um lado vemos a revelação geral, a denúncia e a culpa humana em rejeição ao conhecimento acerca de Deus, aí a revelação especial oferece a redenção para os perdidos, para os pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez em si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto do Verbo vivo, Jesus, quanto nas Escrituras Sagradas. Então, por meio da revelação contida nas Escrituras, é que conhecemos a pessoa de Cristo, né? Então, estes, ou seja, os sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo de número 20, verso de número 30. Né? Então, a palavra-chave desta lição é a autoridade, lembrando, né? Muito bem. Então, no segundo tópico da nossa lição, como de praxe, a nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nós já citamos aqui, a origem e a revelação divina. O segundo tópico é a evidências da autoridade, da autenticidade da Bíblia. O terceiro tópico é a mensagem da Bíblia. Não é? Então, vamos lá. Evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências internas, a palavra autenticidade tem origem no grego, que é dizer autentes, ou seja, que com o significado daquilo que é verdadeiro, né? Como é aplicado nas Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia no sentido de a Bíblia, nesse sentido, a Bíblia é autêntica em si mesmo, né? 2 Timóteo 3,16. Dentre as evidências internas, destaca-se o seguinte: a unidade e consistência, né? No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas, os principais, e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordam centenas de temas. Apesar de todas as implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando em tudo sem qualquer contradição. Formando em um todo sem qualquer contradição. Então, esses 40 homens foram usados por Deus e chegou até nós sem discrepância. Glória ao nome do Senhor. Né? Então, Deus trabalhou de forma forte, consistente e de uma forma que não deixou rastro algum para que possamos contestá-la, porque os assuntos se falam, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, se falam, né? Aí surge alguém dizendo, mas a Bíblia tem contradição. Eu tenho bastante coisa que guardo só para a questão de quando precisar contestar essas informações, temos sim evidência para contestá-los, ok? Ou contestá-las, né? Então, a Bíblia é inerrante, isso não tenha dúvida. Dentro dessa inerrância, nós vamos encontrar as bases não só escriturísticas, como bases espirituais fortes e consistentes para defendermos o cânon, ou para defender a autoridade, a autenticidade da Bíblia, toda a autenticidade, ou melhor, né? Primeiro, nós já vimos aqui a unidade e consciência. Segundo, a ação do Espírito Santo. Então, por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo, né? Agindo de forma
de forma clara, né? Então, agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, entendeu? Então, como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no seu coração e passa a compreender o plano da salvação. Né? Em Lucas capítulo 24, no seu versículo número 30, 31 e 32. Né? Desculpem. Também podemos ver, terceiro, nós vamos ver as profecias e eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras, né? E as profecias foram anunciadas desde os séculos antes do advento, né? Antes dos eventos acontecerem, ou melhor, advento não, dos eventos acontecerem, com certeza a precisão entre tantos eventos, citamos aí o nascimento virginal de Cristo, né? Sua morte na cruz, o lugar de sua sepultura e na sua ressurreição. Então, vamos ver o nascimento virginal, também podemos observar o local da sua sepultura e também na sua ressurreição. Tudo isso nós vemos a autenticidade da Bíblia, glória a Deus. No segundo subtópico do segundo tópico está escrito assim: evidências externas. Né? Compreender-se que como evidência externa é aquele que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes. Por vezes, essas comprovações se identificam, né? E se fundem nos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erro. Nesta direção, tanto o registro da história das nações e as descobertas arqueológicas e os pressupostos das ciências apontam para a autenticidade da palavra de Deus, né? E é a respeito de ser contestada por ateus, incrédulos. A Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido do mundo, né? Em toda a história. A Bíblia é o livro mais lido do mundo em toda a história, né? Então podemos observar que a Bíblia Sagrada ela é autêntica em si mesma, tendo sua veracidade confirmada pelas fontes e registros históricos, né? Então, essa vontade descabida e avassaladora de tentar descredibilizar a Bíblia são os trabalhos que não vão surtir efeito, porque a Bíblia tem a sua consistência inabalável, né? Num comentário do livro de apoio, o comentarista fez uma citação de Martinho Lutero, onde ele cita assim: em 18 de abril de 1521, Martinho Lutero foi conduzido ao local da primeira dieta imperial em Worms, na Alemanha. A assembleia estava lotada e o número dos que ocupavam as antessalas, as janelas e as cadeiras somavam 5.000 pessoas. Né? Na ocasião, Lutero foi instigado a retratar-se de seus escritos e suas respostas diante daquela multidão. Entrou para a história como uma de convicção e fé de autoridade das Escrituras. Né? Ele dizia, que disse Lutero: a minha consciência está atrelada à palavra de Deus. Enquanto não me tiverem convencido pelas Escrituras, não posso e nem quero retratar-me de coisa alguma, pois é perigoso agir contra a consciência, não é consciência. Não posso falar de outro modo. Eis-me aqui, que Deus me ajude. Amém. Então o clero queria totalmente fulminar, descredibilizar o Martinho Lutero, e ele disse que o que estava citando e firmando era das Escrituras, e que se eles quisesse provar ou pudesse provar contra as Escrituras, ele até se retrataria, mas se não quisesse, que ele jamais faria isso e não tinha condições de voltar atrás. Já dizia um certo filósofo
Quem abre a cabeça para o conhecimento, jamais ela retorna. Quem abre a cabeça para o conhecimento jamais se tornará para o seu estado normal, né? Então, a partir dessa declaração cirúrgica, o embrião de um dos relevantes princípios teológicos da Reforma Protestante, que era esse embrião era o solas scriptura, né? E aí Martinho Lutero, o sentido de expressar a forma latina era literal, ou seja, somente as escrituras. A forma latina de se expressar solas escritura, que quer dizer somente as escrituras, e não a escritura somada à tradição da igreja. O que mais tentam fazer é isso. A igreja romana mesmo trabalhou em cima disso e ele disse, não, só a escritura, sem tradição, né? Porque as tradições são humanas, as escrituras vêm dos céus, é Deus que revelou as escrituras. Então, para fazer essa mistureba, não ia dar certo, né? Então, como não dá certo até hoje, tem gente que coloca os RIs das igrejas, das comissões e de algumas outras instituições além da Bíblia. Negativo. A Bíblia tem a palavra, a Bíblia é a palavra, a Bíblia fala o que convém o Espírito de Deus falar, né? O Espírito de Deus é o especialista dos bastidores divinos, glória a Deus, né? Então, se a Bíblia tem autoridade e autenticidade, deixa a Bíblia falar, porque sem ela não há salvação, né? Então, a Bíblia é a fonte final da revelação cristã. Sua defesa era pela centralidade da palavra. Lutero não reconhecia nenhuma outra fonte como autoridade infalível de fé e conduta que não fosse as Escrituras, né? Então, dentro da nossa declaração de fé também, conforme eu disse, professa isso, né? Que a professa que crê e ensina as Escrituras da palavra de Deus é a única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo, ok? Então, dentro desse contexto, Norman Geisler, no seu livro, ele assegura que, um resumo feito por ele, claro, ele faz um resumo a respeito da Bíblia, que a Bíblia alega de si mesmo, pode ser encontrada em duas passagens. Primeiro, a referência diz respeito a 2 textos bíblicos da autoria do proeminente teólogo, apóstolo, aliás, Pedro e Paulo. Pedro no capítulo 2 Pedro 1, versículo 2 a 20 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então, essa constatação é importante em que os tais apóstolos têm seus ministérios reconhecidos como cheios de poder, né? E isso é tanto entre os judeus e tanto quanto entre os gentios. Então, ou seja, eles têm autoridade para falar o que diz, o que disse, ou o que disseram, não é? Então, as Escrituras não se originam no homem, não é? Nem de forma interpretada pelos próprios homens, não tem. A Bíblia tem a sua interpretação e quem quiser segui-lo e servir a Deus tem que se enquadrar no que está escrito na sacrossanta palavra de Deus, né? O terceiro tópico da nossa lição, ela nos aponta assim, a mensagem da Bíblia, né? A mensagem da Bíblia, a expressão latina sola scriptura, afirma que somente a Bíblia é a regra infalível de autoridade em matéria de fé e prática, né? E o segundo tópico diz assim, o poder da palavra, seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como ao martelo que despedaça a pedra, né? Então, a Bíblia, ela tem a sua autenticidade, ela tem a sua autoridade e tem a sua mensagem peculiar e específica. Glorificado seja o nome de Cristo Jesus, né? Qual o propósito da Bíblia, não é? Ainda no terceiro subtópico do terceiro tópico, nos diz assim, na nossa declaração de fé, ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva e entendível, completa e amorosa, cujo o alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo que para nos levar à redenção em Cristo, né? Nela também se encontram reveladas nos códigos morais para a sociedade
ratifica também de que a moral a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos, né? Os valores da Bíblia não tem como relativizar, como que sempre os filósofos, a exemplo de Zygmunt Bauman e outros que citei, inclusive pessoas que se dizem cristãs, como o Rodolfo Bultmann, não é? Quando vamos observar de toda a autenticidade da Bíblia e a sua inspiração, nós vamos ter que lidar com frases muito interessantes. Por exemplo, o Matthew Henry, ele enfatiza que esses versículos descrevem a excelência da revelação divina e que podemos depender da infalível e verdadeira palavra de Deus. Além dessas duas citações, temos aí outras referências bíblicas das quais o apóstolo ratifica, aliás, que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob inspiração e supervisão divina, não é? E assim sucessivamente. Então, dentro dessa equação, nós trabalhamos aí a revelação geral, trabalhamos também a revelação especial e também a questão da autenticidade da Bíblia, né? A autenticidade da Bíblia. Dentro dessa demanda, nós temos aí aquela teologia sistemática de Stanley Orton, na sua página 84 ou 85, que o comentarista faz menção aqui em um sinopse aqui para professor, um auxílio teológico, aliás. A Bíblia se mantém de forma perene, a revelação especial de Deus portanto, tanto o registro de Deus e de seus caminhos, quanto ao intérprete dela própria. A revelação escrita é confinada nos 66 livros do Antigo e Novo Testamento, na totalidade da revelação que ele quis preservar para os benefícios de toda a humanidade. Então, achando-se armazenada em sua totalidade na Bíblia, examinar as Escrituras é conhecer a Deus de maneira que ele queira ser conhecido, não é? Então, a revelação divina não é um vislumbre fugaz, mas um desenvolvimento, um desvendamento permanente para as nossas vidas. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue trabalhando de forma poderosa e que nesse ano de 2022 nós possamos melhorar sempre, não é? Desejo a todos feliz ano novo, de muitas bênçãos, muitas prosperidade e muitas buscas, né? De conhecer a Deus e se integrar nas fileiras dos salvos. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos estudando sobre a inspiração divina da Bíblia. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar a vida.